Oi, boa tarde, tudo bem? Desejo uma boa tarde para todos vocês e que todos vocês sejam bem-vindos aí, Luana que entrou. É, Acima de tudo, né, falar a respeito da nossa saúde, de bem-estar, né? E eu espero que essa nossa live aqui, ela seja suave, né, leve, assim como o nosso tema. Então, que todos vocês sejam bem-vindos e que a nossa live também atinja esse objetivo, né? Que é despertar todos vocês aí para as terapias alternativas e complementares, principalmente aí voltados aí para o processo de cuidar, né? E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Renata, eu sou professora aqui da Faculdade de Enfermagem, ministro algumas disciplinas aqui, enfermagem oncológica e também sou professora do 5º ano. E hoje eu vou ter o prazer de receber, né, uma amiga que é a professora Maria Alice, que já trabalhou aqui conosco por muito tempo e eu tive o prazer de trabalhar com ela. E ela possui expertise nessa área, né? Ela é terapeuta complementar e nós iremos falar a respeito dessas terapias, né? Que tem ganhado espaço no nosso cotidiano, apesar de serem aí terapias aí que já estão aí há séculos, mas tem ganhado espaço aí, né, no nosso meio, tá bom, pessoal? E eu estou esperando a professora entrar, né, ela solicitar aí a participação, e eu tenho certeza que será, assim, muito importante para a gente, né? Porque a faculdade de enfermagem, ela está aí na vanguarda, né, dessa terapia. A professora Alice, ela entrou e eu vou autorizar aí a presença dela na nossa live. Estou aguardando a Alice ansiosamente para dar uma boa tarde para ela, né? Oi, Boa tarde, Alice, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. E o Que pessoal bom. também acredita que esteja ouvindo bem. O pessoal tem retornado aí, né? Ô Alice, antes da gente começar, eu quero dizer que eu tô com bastante saudade de você, que é um prazer aí ter você aqui conosco, tá bom? Ainda mais falando desse tema, né? Que muito aí tem a ver com a sua expertise agora, né? Como terapeuta. Isso aí, Renata. O prazer é todo meu, né? Para quem não sabe, trabalhei muito tempo com a professora Renata, né? E a gente tem uma sincronicidade muito boa, né? Aprendi muito com você. E estou muito feliz, né, de ter sido convidado para essa live aí pela faculdade, né, onde eu atuei por vários anos, né? E meu despertar se deu aí mesmo, né? Para essa questão das terapias alternativas e complementares. Então, assim, sou muito grata, já agradeço aí o convite, né? Para esse bate-papo aqui, que é um bate-papo bem leve, bem gostoso, assim como as terapias alternativas e complementares, né? Com certeza. Alice, antes de eu começar a fazer as perguntas para você, eu vou começar falando para o pessoal que eu vou desativar os comentários e depois da nossa entrevista eu vou ativá-los novamente, tá? Para abrir para as perguntas e também não esquecendo que vai ter um sorteio no final, tá, pessoal? Então fica bem ligado aí Verdade. e vai ter um sorteio no final. Então eu vou desativar Uma aqui os surpresa. comentários. Exato. E vai Isso ter aí. uma surpresa, tá? Alice, então, é o seguinte, né? Já que a gente vai falar sobre esse assunto, eu quero que você fale para mim o que são essas terapias aí, alternativas e complementares. Tá, é muito fácil de entender, né? Porque o próprio nome já fala, né? Terapias alternativas e complementares. Mas para a gente entender melhor, então eu acho assim que se a gente falar, pensar na medicina convencional, alopática, né? Essa medicina ocidental, né? Ela, o que que acontece? Ela trata a questão biológica,
né, do ser humano, das doenças, dos sinais e sintomas e tudo mais, né? E eu acredito, assim, que, nossa, como diz, a gente não consegue, né, pensar em saúde e doença sem pensar nessa medicina, né? E aí, para ficar até mais fácil, né, porque a gente não sabe aí se as pessoas que estão com a gente aqui nessa live, se todos são da área da saúde ou não, né? Então, eu queria comparar como se fosse uma maçã, né? Legal. Então, a gente tem os dois lados da maçã, né? E a maçã, para ficar completa, ela precisa desses dois lados, né? Então, um lado seria, por exemplo, comparando aqui, tá, gente? É só, né, uma Ótimo. comparação. Seria, né, a medicina convencional, alopática do Ocidente, né, onde ela olha para o corpo físico, os sistemas, os órgãos, né, as doenças, os sinais e sintomas, e trata, né, e assim como a enfermagem cuida de tudo isso também, né. E aqui do outro lado, o outro lado, né, então aqui o corpo físico, aqui o corpo vital. Nós vamos falar um pouquinho de energia, porque não tem jeito de falar de terapias alternativas e complementares sem falar de energia, né? E aí, esse corpo vital, né? Que, no caso, o que acontece? Para a gente ter uma maçã inteira, a gente precisa desses olhares todos, né? Então, aqui não existe uma mais importante do que a outra, né? As duas se complementam, né? E aí vem o nome, né? A pessoa pode escolher uma alternativa. Ah, eu quero ser cuidada por essa metade da maçã, né? Ah, eu quero ser cuidado por essa metade. Ah, não, eu quero ser cuidado pelas duas metades da maçã, né? Então, por isso vem o nome de terapias alternativas. Quer dizer, você pode escolher essa ou essa, né? E você pode complementar. E o ideal é essa integração, eu acredito no meu olhar hoje, né? Porque aqui a gente tem a maçã inteira. Então, as terapias alternativas e complementares, elas são várias práticas, saberes, técnicas, né? Que vão olhar, né, para esse corpo vital aqui, tá? Sempre, né, junto aqui, para a gente fazer uma integração. Então, na verdade, a medicina integrativa é a que faz isso, tá? Não exclui nada. Tudo é importante, certo? Deu para entender, Renata? Sim, nossa, ficou bem assim explicado, principalmente na hora que você colocou as duas metades da maçã. Acredito que tenha ficado claro, né? E o que eu tenho para dizer assim também, que eu observo que quando essas duas maçãs se encaixam, é quando a gente percebe que o ser humano ele não é só físico, né? Ele é físico, ele é mental, ele é um ser social, né? E ele é um ser que está Espiritual. nesse ambiente espiritual, né? Então, assim, quando você coloca essa situação aí de explicar o porquê, né, que você pode escolher ou um ou outro e os dois se completam, nossa, ficou bem claro mesmo, tá, Alice? E eu, Isso, pode continuar. não, eu vejo assim um crescente, né, procurar por essas terapias, né, porque elas têm dado resultado, né? São várias as terapias, porque essas terapias, Renata, ela coloca a questão do cliente, da pessoa, como ativo no processo dele, né? Então, não é só nós que cuidamos. Ele, né, tem que olhar para ele e ele, né, ele tem tudo que ele precisa ali para se cuidar, né? Porque o nosso organismo é perfeito. Ele tem um poder de cura, de autocura, né? A gente tem tudo Verdade, assim Alice. muito certinho, né? Que Então, bacana. assim, isso está crescendo, porque tem humanização, tem mais interação entre quem cuida e quem é cuidado, né? Ele consegue, assim, fazer essa interação, que nem nós estamos tendo aqui, né? Essa Exatamente. troca, é uma troca, né? E eu vejo, assim, Exatamente. por que às vezes as pessoas não conhecem as terapias alternativas e complementares? Porque ainda tem muitas escolas na área de saúde que não ainda incluíram no currículo, né?
essa disciplina. E eu fico muito feliz, né, de saber que a escola onde eu formei, né, como enfermeira, que eu atuei, que tem já, né, no currículo, uma disciplina, né, que oferece para os alunos essa questão das terapias alternativas e complementares. Então, eu acredito que é um plus, né, na formação desses alunos, que vão sair com esse olhar, né, e vão ter uma maçã inteirinha. Exato, exato. Nossa, que bom, né, Alice? Nós também, né, temos uma porção aí de extensão da escola, né, que é o IESAI, que se dedica, né, para essas terapias aí. E que bacana, né, ter a escola de enfermagem na vanguarda aí, né, dessa situação e dessas terapias. Alice, como a gente E está até, falando. Renato, só lembrando, né, você me falou uma questão que eu não tinha me atentado, mas, por exemplo, o ESAI, né, eu acredito que seja um espaço, assim, magnífico, né, para que os alunos aproveitem, né, aquele espaço e, assim, em contato com a natureza, né, a Exato, coisa flui muito, né, verdade. porque tudo isso é importante. Então, assim, que vocês possam usar aquele espaço lá. Lindo. Sim. Alice, então como a gente está falando, né, a respeito das terapias complementares, mas eu quero saber um pouquinho mais de você, assim, quais são essas terapias, Alice? O Renato tem muitas terapias. Eu vou citar algumas aqui. Hoje, nessa live, não dá para a gente falar de cada uma, porque cada uma é bem específico. Todas têm um fundamento teórico e prático, né? Mas só para o pessoal Sim, saber, uma bem conhecida, a homeopatia é considerada, né? A questão da acupuntura, que é muito falada, né? E que hoje a acupuntura tem liberação para ser multiprofissional, né? Então, você pode fazer, né? Essa formação. Nós temos a sim. aromoterapia, que é maravilhosa, que eu ainda quero, né, ter fazer um curso nessa área aí, né? Nós temos os florais, né? Nós temos a auriculoterapia, que é um microsistema, né, da acupuntura, onde tem os pontos reflexos, né, dos meridianos do corpo na nossa orelha, né? E dentro dessa questão da reflexologia, né, que aqui no caso da aurícula é na orelha, a gente tem nos pés também os pontos, né, reflexos nos pés. Nós temos as danças, dança circular, biodança, meditação, yoga. Deixa eu lembrar qual outra aí. A questão da constelação familiar, né, que é um espetáculo, assim, para mim. Assim, eu guardo no coração aí, né? Nós temos Theta Healing, a barra de Axis, a parte de fitoterapia, a parte de massagens, né? Tem o Douyin, Shiatsu, as massagens com pedras quentes, tem o Reiki, né? Então, Sim. assim, são inúmeras. E hoje, assim, no SUS, né, já é aprovado várias dessas terapias. E de acordo com a informação que eu tenho, é que, assim, já são, né, N terapias, acho que em torno de 29 terapias ou mais, né? Que nosso sistema único já oferece aí, né, para a nossa Sim. população. Então, assim, são muitas terapias aí, né? E elas têm, assim, elas se amarram, né? Eu acredito que elas se amarram nessa questão, né? Dessa integração aqui. E a maioria dessas terapias, elas estão aqui, né? Nesse lado aqui, o embasamento, né? A base delas, elas estão enraizadas, né? Nessa parte da medicina oriental, né? E lógico que nas terapias também, alternativas complementares, a gente também olha para isso aqui, né? Para o outro lado do corpo físico, né? Porque nós moramos no nosso corpo, né? Então a Sim, gente tem que cuidar exatamente. bem dele, porque a gente mora nele, Muito. né? Então, Renata, é isso. São N terapias, né? Cada uma mais apaixonante que a outra. Ah, eu imagino, Alice. E assim,
falando um pouco a respeito, né, do que você está dizendo, assim, tem uma finalidade, né, que é para promover a saúde, promover esse bem-estar, e também está em todas as etapas, né? Por exemplo, quando o paciente também, ou uma pessoa tem uma doença crônica, isso diminui muito a questão, assim, de uso de medicamento, internações, né? Então tem essas vantagens, né? E que bom que o Brasil, né, no caso, você já disse que o Sistema Único de Saúde aí disponibiliza, né, e tem assim despertado, né, conforme é o objetivo, né, da nossa live aí, despertado para essas terapias, né, Alice? Parece que quando eu tive contato, parece que são o quê? Quase 3 mil e poucos, mais de 3 mil municípios já utilizam dessas terapias, né? Que bom. É. E Alice, eu fiquei feliz em saber, por exemplo, agora eu estou aqui em Santa Catarina, né? Aqui as sim, terapias alternativas e complementares são muito bem aceitas, sabe? Então que já tem bom. várias unidades, né, que tem implantação. Então, assim, é muito gratificante, né, se olhar e ver que há um despertar, né, para essa questão das terapias alternativas e complementares, Isso é muito né? bom, né, Alice? E o que, ô, Alice, quando eu falo, nós estamos falando dessas terapias, o que que elas têm em comum, assim? O que que elas se parecem? Então, uma das coisas que eu falei, né, é essa questão assim que ela olha bem para essa questão do corpo vital, né? E você estava falando, ajuda a diminuir a internação, às vezes diminuir a dor, os sintomas, tudo, né? Então, além delas, né, ajudarem nessa questão da remissão dos sintomas, elas também, né, curam, né? E aí elas têm essa questão assim, como que eu vou falar? Essas terapias, elas estimulam essa capacidade de autocura que nós temos, né? Porque nosso corpo é perfeitinho, né? E aí se a gente Sim, cuidar direitinho e a gente ativar essa possibilidade, né? A gente tem tudo aqui, né? Pra gente conseguir essa cura e tudo mais. E aí o mais interessante dessas terapias é que é essa questão da participação ativa no cuidado, né? Porque nas terapias não é só a questão do terapeuta usando um recurso, aromaterapia, teta healing, e assim vai, né? Mas é a questão da a pessoa no processo que ela tá passando, né? Então ela vai aumentar as percepções de si mesmo, né? A questão das emoções, dos sentimentos, né? Das frustrações, dos traumas, dos conflitos. Porque eu acredito, Renato, que por trás de todo sintoma ou doença existe um conflito emocional, sim, sabe? E esse conflito pode ser desde lá da gestação, né? Da vida intrauterina, parto, depois infância, e aí vem, né? Os ciclos de vida da pessoa. E sim. quem de nós não passamos, né? Por traumas, né? Por conflitos, por emoções às vezes desagradáveis, né? E tudo fica gravado aqui na caixinha, né? A gente tem aí um monte de gavetinha que tá tudo ali, né? E a gente capta isso através dos nossos sentidos, né? Então, os nossos sentidos são maravilhosos, né? Os 5 sentidos aí que a gente tem. E o tempo inteiro a gente está registrando tudo, né? E é inevitável na vida a gente não ter, né, conflitos, traumas, emoções angustiantes, né? Então, por trás, né? Então, essas terapias, elas vão trabalhar a pessoa lá na raiz, né? Daquele sintoma, daquela que a gente chama de doença, né? Sim. E então elas são interessantes assim por essa questão, né? Que as respostas estão todas dentro de nós. Aí o terapeuta só vai ajudar, né? Mas na verdade quem é o autor mesmo é a pessoa, né? A Nossa, pessoa, e eu acredito, né, que tem uma energia que rege tudo, né? Tudo e uma todos, os fonte. seres inanimados e animados, né? Que é uma energia superior a todos nós também, né? Eu acredito que essa é a grande energia, né? Então,
as pessoas, eu chamo de Deus, né? Mas cada um tem seu divino pessoal, né? Mas essa grande luz aí que ilumina tudo e todos, né? Nossa. Alice, assim, vendo você falar, acredito que assim como eu, as pessoas que estão ouvindo ou irá ouvir depois, as pessoas se identificam, né? Porque, assim, tem coisas na vida que são inevitáveis, né? E essas respostas, esses sinais que o corpo nos dá, né? Faz parte desse processo de autoconhecimento, de autocura, né? Isso aí. E eu acredito que essas terapias, conforme você tem dito, ela auxilia nos tornando atores do nosso tratamento, né? E não receber aquilo passivamente, né? Como Isso. já que elas se complementam, né? Tanto a nossa medicina tradicional, e que bom que é, né? Se conhecer e participar desse processo, né? Nossa, muito bacana, Alice, muito bacana mesmo. Agora, como que essas terapias complementares, Alice, pode ajudar no processo de cuidar, né? Já que a gente quer despertar o pessoal, né, para essas terapias, como que elas podem ajudar nesse processo de cuidar? Então, pegando o gancho que você falou, né? As alterações que a gente tem, os sintomas, as doenças, né, que às vezes aparecem, elas são um sinal, né? Elas têm uma mensagem para passar. Então, assim, se eu te perguntar, Renata, eu muito tempo eu vi a doença como algo ruim, né? Quando a pessoa, né, fica doente e tal, nossa, ai, né? E a gente quer ficar livre daquilo logo, não sei o que e tal, tudo, né? Mas é tão interessante que o corpo é nosso amigo. E o nosso corpo, ele luta para sobreviver tudo, todos os dias, sabe? E Sim, aí, né, a gente tem um sistema assim super fashion, né? Que é o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Que nos ativa ou para lutar, fugir, ou para relaxar, né? Então, o que que acontece? A gente tá, o nosso corpo, o tempo inteiro, você pode ter certeza que ele luta para manter a sobrevivência, né? Então, quando aparece um sintoma, um sinal, um sintoma, é um aviso. Então, eu até gostaria de fazer aqui, né, um comparativo de novo. É como se o nosso corpo fosse um carro, tá? O carro, para ele andar, ele precisa de quê? combustível De combustível, muito bem. E além do combustível, precisa de quem? do motorista, Do motorista, do né? condutor. Então, se fosse para a gente comparar o carro, nosso corpo físico, o motorista, né? É o nosso mental, né? Nosso mental, nossa psique, nosso espiritual também, tudo, né? E o combustível, né? O combustível, a gente tem vários combustíveis, né? Um deles é a questão da respiração, né? Porque eu acredito que é um grande segredo, né? Se hoje você me perguntasse, Maria Alice, qual o sinal vital mais importante? Não querendo excluir os outros, mas eu diria que é a respiração, né? O ventilar, colocar o oxigênio para dentro e eliminar, né, o gás carbônico. Então, o primeiro combustível nosso é o oxigênio, porque nossas células precisam de oxigênio, né? E aí a gente começa a entender por que a meditação, a yoga, essas práticas, elas trazem um benefício, porque elas trabalham diretamente com essa respiração consciente e tudo mais, né? E o outro combustível é nosso alimento, né? Porque para a gente manter o nosso carro, o nosso combustível e tal, a gente precisa se alimentar, né? Então, demorou muito tempo para mim dar um clique e ver assim, nós irradiamos a energia dos alimentos que a gente come, né? Então, super importante isso daí. Então, são dois grandes combustíveis que a gente tem, né? Que é a questão do oxigênio, né?
que vem por meio da respiração, e a questão da alimentação, que dá energia para o nosso corpo e tudo, né? E aí a gente tem um sistema circulatório fantástico, né? Que vai distribuir todas essas energias, né, para as células do nosso corpo inteirinho, e aí tem um monte de gente ali trabalhando, né? O fígado, o rim, enfim. E aí vai, nós não vamos entrar nesse detalhe da fisiologia que eu amo, né? Eu Os também. alunos que estão me ouvindo sabem disso. E aí o que acontece? Então, tá bom, a gente tem esse carro, nós temos combustível, então o carro é nosso corpo físico, combustíveis são esses que eu te falei, e a gente tem mais um combustível, né? Além desse oxigênio, dos alimentos e de tudo mais, a gente tem a questão da energia. E esse corpo energético que a gente tem, né? Aí, não posso esquecer, né, de falar ali do motorista, que eu diria assim que o motorista inclui tudo, né? Esse corpo energético também. E aí, o que acontece? O mental e o espiritual, né? O corpo físico, mental e espiritual. E aí, esse corpo energético, Renato, porque é muito difícil de explicar, sabe por quê? Porque a gente não consegue ver, igual a gente vê a anatomia do nosso corpo físico, né? Igual a gente sabe a forma de um fígado, do pulmão, do coração, das artérias, das veias e tudo mais, né? Esse corpo energético, ele não pode ser visto, mas ele pode ser sentido, né? E isso eu acho que é assim, um grande diferencial, né? De quem trabalha diretamente também com esse corpo energético. E esse corpo energético, só para poder explicar, mas assim, como assim, né? Então, as explicações que a gente tem a respeito do corpo energético vêm lá das tradições, da filosofia, da medicina oriental, né? Que é assim, milenária, né? E aí o que acontece? A gente tem as bases, que é a medicina tradicional chinesa, né? Que é a acupuntura, né? Quem opta aí por fazer um curso de acupuntura, a medicina tradicional chinesa é a base aí, né? E tem a questão da medicina ayurvédica, né? E tem a questão também da física quântica, porque a física quântica já provou que toda matéria, né, ali, ela é condensada em energia e que emite frequências, né, vibratórias, né? Então a gente vibra. A gente vibra aquilo que a gente pensa, a gente vibra aquilo que a gente intenciona. E aí a gente acha que é aqui, sabe, Renata? Mas não é, é aqui, ó. Então, o coração e aqui, vamos dizer, cérebro, né? Que está nosso sistema nervoso, nosso sistema límbico, que é o nosso sistema, o centro das emoções, né? A gente fala que nosso sistema límbico é o cérebro das emoções. Quem fala é aqui, Renato, né? Porque aqui é mental. E a nossa mente, ela vagueia, passado, presente, futuro. Ela deixa a gente louquinha, né? Então, assim, a mente, ela mente pra gente, né? Mas o coração não. Então, o que acontece? Voltando a esse corpo energético que está embasado nessas três grandes áreas que eu falei: medicina tradicional chinesa, ayurvédica e a questão da física quântica. É lógico que tem outros embasamentos, né? Mas eu acredito que esses três são os pilares, né? Que sustentam essa questão das terapias alternativas e complementares. E dentro da medicina tradicional chinesa, eles ensinam, né? Que a gente tem 35 meridianos, os 12 principais meridianos que a gente tem, eles são paralelos, eles são invisíveis, que eu falei para você, né? Mas eles são canais, que eles estão em paralelo com o nosso sistema físico, anatômico, né? E esses canais fluem energia, né? Então, o pessoal já deve ter visto falar dos chakras também. Os chakras, nós temos 7 chakras, né? Que passam aqui verticalmente no nosso corpo, pela coluna vertebral, e faz todo sentido para a gente que já entende de fisiologia e anatomia, né? Que é ali onde a medula, né, distribui toda a inervação para o corpo, né? Que se conecta com o nosso sistema nervoso central, simpático, parasimpático, nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções, né? A questão do nosso sistema imunológico e todos os outros sistemas, né? Então, a gente tem esses meridianos, né, que são canais distribuídos em paralelo ao nosso sistemas orgânicos,
e que flui a questão da energia, né? Que vibra. Essa energia, ela é vibratória. E esse corpo energético, ele vibra, ele tem uma frequência vibratória maior do que a nossa biológica, né? E ela se altera com essa questão, né? Do nosso emocional, né? A hora que a gente liga o sistema de luta e fuga ou de relaxamento, né? Então, esses centros, eles estão circulando o tempo todo, né? E captando energia. E além disso, a gente tem a aura, que o pessoal fala, né? Que é uma coraça aqui, né? Em volta nossa, que é um campo energético, né? Que tem essa ligação com os chakras, né? E com todos esses meridianos de energia que flui. Então, se eu perguntar assim, Renata, um carro sem combustível funciona? Um carro sem motorista funciona? Não funciona, né? E aí, então, Renato, o que que dá vida a um corpo? É o espírito. E aí, quando eu falo de espírito aqui, muitas pessoas vão se remeter à questão religiosa. Então, vamos deixar um pouquinho de lado essa questão religiosa, né? Mas é essa grande luz, né, que rege tudo. Né? Você olha para a natureza, né? Como que a árvore sabe que tem que crescer, que tem que dar fruto, não é? Como que o João de Barro sabe que tem que fazer a casinha lá, viradinho, que ele tem que pegar aquele galinho, aquela coisa e tal, e colocar e fazer ali, né? E aí você começa a observar a natureza, tudo, né? Os elementos que a gente tem na natureza, todos são importantes, né? A água, o fogo, a terra, né? O ar, não é verdade? A madeira, tudo. Então, tudo isso é importante. E aí, o que dá vida, então, ao nosso corpo é essa grande alma, né? Que habita em nós. Nossa, Não é ali. verdade? Com E certeza. quando a pessoa, nós já tivemos dentro da enfermagem, né? A questão de se deparar com um óbito, né? E a gente vê, assim, que no momento ali, né, que a pessoa se desliga desse plano, né? O que que acontece? O corpo dela, se põe a mão, realmente não tem mais vida ali, Não. né? Então, é essa energia que faz a gente estar aqui agora, conversando sobre isso, falando, né? E além de todo aquele sistema, nossa, que daqui está funcionando, né? Então, assim, é maravilhoso tudo isso, né? Essa questão energética e tudo. E isso. E aí demorou para me entender, mas falava de energia e tal, eu senti, mas eu falei, gente, eu quero explicar isso, né? Como que você explica isso? Então, tá tudo relacionado com isso, com a questão do nosso sistema límbico, né? Que é o cérebro das emoções. Então, né? É uma das coisas, assim, que eu me despertei agora dessa questão do sistema límbico, sabe? Oi, sabe? Muito prazer e tal, tudo. E ele, assim, tão importante, né? E aí, o que acontece? A questão do nosso sistema nervoso simpático parasimpático, né? Que está sempre mantendo a gente em questão de sobrevivência, né? Ele sempre vai querer isso, né? E junto com tudo isso entra a questão do nosso sistema imunológico. E aí é interessante uma coisa falar dos chakras, né? Ah, esses centros de energia, mas é tão ruim, né? Você não consegue ver, né? Então, acho que tudo que não é palpável, que não é matéria, fica difícil, né? Mas para você ter uma ideia, os centros de energia, eles estão conectados ao nosso sistema endócrino, né? Nossa grande hipófise lá, que produz, assim, N hormônios. Inclusive, eu acredito que ele está produzindo agora ocitocina, né? Porque a gente está Certeza. bem, né? Então, Uhum. assim, e no comecinho da live, talvez produzir um pouquinho de adrenalina, porque, né, Com dá um certeza. friozinho na barriga, não é verdade? E esses centros, cada centro, depois a gente pode até marcar uma live para a gente falar sobre, né, esses centros energéticos que a gente tem, que são maravilhosos, que estão conectados com esses sistemas. O nosso sistema endócrino, né, hormonal, que joga na corrente sanguínea o hormônio, né, de acordo com as necessidades orgânicas, né, e muda toda a química, né, essa alquimia mesmo que nós somos, certo? E assim, Nossa, Renato, ali. então, as terapias, elas tratam, sabe, dessa questão, né, energética, sabe?
Então, assim, é o sentir muito e você começa a aguçar essa questão do sentir, sabe? Das pessoas, a realmente, assim, às vezes se conectar com o momento presente, do aqui e agora, né? E a gente consegue começar a ter um controle mental melhor, né? Então, assim, é muito fantástico essa questão do nosso corpo, né? Que junto com tudo isso, né, tem essa energia maravilhosa aí, né? E então não sei se deu para você entender. E aí o que acontece? A pessoa, você concorda que tudo isso está no motorista? Então as terapias alternativas e complementares, elas, ao invés de ficar olhando para o carro, os defeitos do carro, nós vamos olhar também, né? Tem muitas terapias que olham, né? Porque não tem jeito. Se eu quero que faça que o carro ande, eu tenho que olhar para ele, né? Tem que, E a tenho que máquina tem ver que o que está funcionar. É. defeitinho ali. Mas assim, o Aham. mais assim apaixonante das terapias alternativas e complementares e que essas tradições, né, milenares lá, orientais trazem, que elas não estão preocupadas com a doença, elas estão preocupadas com a pessoa, né? Então você trata ali, você não fica preocupado com sinais e sintomas, né? Quem é a Renata, né? Quem é a Renata? Isso é o mais importante, entendeu? Ô, Alice, tá uma delícia conversar. Eu ficaria te ouvindo o tempo inteiro, sabe? Mas eu acho assim que a essência, assim, captar essa essência de tudo que você disse agora, e teve alguns momentos assim que tocou realmente, né, o meu coração. Cheguei a ficar até um pouco emocionada, né? Porque Para às vezes a variar, gente né, pensa, Renata? é, às vezes a gente pensa assim que a gente tem um controle, que é na mente, mas quem realmente manda, né, é o coração, né? Então isso foi muito marcante. E também essa questão assim de, eu acho que eu resumo isso em uma palavra, né, que as terapias elas buscam esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio dessa pessoa, esse equilíbrio físico, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, né? Que muitas Isso vezes aí. a gente negligencia, né, Alice? Assim, a gente olha só para um lado nosso e é como se a gente se enxergasse fora da gente, né? Por exemplo, isso aqui é uma parte minha, mas eu sou um todo, né? E É. você, assim, deixou isso bem claro agora, assim, nas suas explicações. Nossa, E aí, sim, uma Renata, delícia. tô lembrando aqui só uma coisa que eu queria falar, né? E aí a doença. Então, hoje eu olho a doença como uma oportunidade de cura. Porque quando eu tenho um sintoma, quando eu tenho uma dor, né? Quando eu tô com falta de ar, eu tenho que olhar, meu corpo tá me passando uma mensagem. É o painelzinho do carro, Sim. sabe quando acende aquela luzinha lá e fala, putz, a bateria tá fraca? Ou, nossa, o freio tá ruim, ou, nossa, o farol não tá ligando e tal. Aquele painel, né, que avisa a gente. Sim. Então, a doença é uma oportunidade de a gente evoluir, a gente olhar para aquilo e falar, peraí, tá com falta de ar por quê? Né? Por que você não Uhum. tá conseguindo pôr para dentro? Por que você não tá conseguindo pôr para fora? Né? Por que você não aproveita, né, o que o mundo tem, esse ar, esse oxigênio, entendeu? Então, assim, o que é isso, assim, sabe? A doença, a partir quando a pessoa olha ela com esse olhar, sabe? De falar, pô, meu corpo, ele é meu amigo e ele tá me avisando que tem uma luzinha acesa aí nesse painel. Vamos olhar para isso? Mas vamos olhar junto, né? E na verdade, o terapeuta, né, ali a pessoa, ou no caso o enfermeiro, tal, tudo, ele é só como se fosse assim junto, né? E ajuda a mostrar onde tá. Mas quem realmente, né, é o dono ali, é o motorista, é a pessoa. Tá tudo nela, né? Sim, Então, sim. assim, é maravilhoso, né? Tudo Ai, isso. que bom. Que bom, Alice. E assim, né? A enfermagem, assim, né? É uma área que está aberta, né? Para essas terapias. É uma área, assim,
que tem muito a ver com a nossa profissão, né? Que de certa forma esses profissionais eles têm uma autonomia, né? Com Conseguem aí certeza. empreender, né? E até assim ter consultórios, enfim, é uma área assim bem bacana assim para nossa profissão, né, É, Alice? e tanto assim, se você quiser ser um profissional autônomo, né, te dar essa oportunidade, como você continuar trabalhando, né, na área hospitalar, ou que seja, na atenção primária e tal. Mas pensa, Renato, com o corpo de conhecimento que a gente tem numa formação em enfermagem, né, que são Sim, 5 anos, e que tem muito conhecimento, e sim, conhecimento não tem um que não seja importante, né? sim. Imagina o potencial, né, que você agregar, né, tudo que você recebeu de conhecimento aí dentro da enfermagem, né, da questão da área da saúde, junto, né, com esse saber das terapias. Então você vai poder Sim, oferecer, né, muito mais, né, um cuidado que a gente chama de cuidado holístico, né, exato. para esse ser aí, né, que está diante da gente, né, para ser cuidado e tudo Exato. mais. O É Alice, isso. agora, agora a gente vai passar para um momento que é o momento das perguntas, tá? Ah, Eu vou legal. ativar os Nossa, passa comentários. rápido, né? Passo no instantinho, você viu que conversa boa? É. Deixa eu ativar aqui. Eu vou ativar os comentários, mas nós já temos uma pergunta, tá? Que foi Aham. feita pelo Matheus. O Matheus, ele perguntou quais são as terapias complementares que estão mais sendo utilizadas agora nesse momento, né? De pandemia. Então, Renato, o Matheus, desculpa. O Matheus, é bem difícil a gente falar quais estão sendo mais utilizadas, porque, que nem eu falei, cada terapia, né, apesar de elas terem essa questão do corpo vital, né, em comum, mas vai depender muito, né, às vezes, do que a pessoa está precisando. Então, por exemplo, uma crença limitante, né, então posso usar o Theta Healing, o barra de Axis, né, a aromoterapia ajuda na questão, né, de medo, né, da questão agora da pandemia, que a pessoa fica preocupada, fica com medo, fica com tensa, né? As massagens, né? Porque o Doin, né, os shiatsus, eles estimulam pontos dos nossos meridianos, né? Que ajuda a restabelecer essa questão energética, né? A questão do reiki, né? A questão da, deixa eu ver o que mais, a homeopatia, né? Vem bem de encontro. Inclusive, até eu acredito que para quem, né, tem já o infectado pelo Covid, né? Então, Sim. assim, são terapias que elas vão ajudar nessa questão, né, emocional da pessoa. E aí depende muito, né, do que é a cidade onde a pessoa está, né, do conhecimento que ela tem dessas terapias, que essas terapias chegam até ela, né, ou ela opta, olha, eu quero essa, né? E geralmente é assim, é porque alguém foi, falou que é legal, aí conta para um, conta para outro, tal. Então assim, Matheus, não tem uma terapia específica, né? Você tem um leque de opções que você pode procurar o terapeuta, né? Tem um que é o Trio One, que é a desativação, né? Que usa cinesiologia, a desativação do estresse emocional, né? Então, pelo teste muscular no deltoide, né? Você vai descobrir a emoção que está envolvida e a idade de causa dessa emoção, né? Sim. Então, pensa bem, é fantástico, né? E Não, aí tem a parte de fitoterapia que está sendo muito usada agora, né, na questão do Covid, que são os chás, né? As plantas e tal, que são anti-inflamatórias, né? Tem os antibióticos naturais, enfim. Então, assim, eu não saberia dizer para você, assim, sabe, se tem uma mais ou menos, né? Procurado. tem uma pergunta aqui que Ó, Jaque aí, Jaque, obrigada aí pela o presença. pessoal tem gostado, obrigado. O pessoal tem falado, ai, tá muito bacana, Ô, que é uma Renata, eu live queria também. aproveitar, mandar só um Ah, abraço para minhas irmãs que estão me assistindo, para minhas filhas, né, para minha família.
E eu tenho uma irmã que mora lá no Panamá. Um beijo, Aline. Ah, que Um beijo para outros legal! também. Obrigada aí pela presença. É, família é muito importante, né, Alice? Um abraço aí, um Muito. beijo também para minha, né, para os meus pais, né? Isso. Por João. É, exato, exato, meu menino. Ô, Alice, tem uma, como que é o nome mesmo? Milene? Ah, a Milene está dizendo a enfermeira Milene que aqui em Itajubá a secretaria está disponibilizando consultas com homeopatas. Olha que bacana na atenção Olha, Milene, primária. parabéns aí, você que está na linha de frente aí, né, na Secretaria de Saúde e tal, fazendo um grande Olha, trabalho muito aí. bacana E que saber, legal você estar né? aqui prestigiando a gente, né? E que bom que Itajubá, né, está disponibilizando aí, gente. Então aproveite, porque a homeopatia, assim, é fantástico. Muito. Muito bom. Ô, Alice, vamos retomar aquela questão do Bruna! sorteio. A Bruna, não consigo enxergar Bruna! aqui, deixa eu rolar. Os ex-alunos aí, né? Que legal. Saudade de vocês, viu, gente? Que Saudade do pessoal daí da bacana. faculdade também, né? Dos Ah, nós temos uma funcionários. pergunta aqui da nossa ilustre diretora. Ai, deixa eu cancelar aqui, ó. Ajuda aqui, ó. Fale um pouco mais sobre a constelação familiar. Então, eu acredito que, assim, Débora, devido à constelação, você precisa ser meu carro-chefe, né? E para mim, ser consteladora hoje é um grande diferencial, não só que eu acho que eu vou poder oferecer para as pessoas, mas foi na minha vida, na minha formação, né? E a constelação, ela trabalha a questão sistêmica, né? Os emaranhados sistêmicos que tem, né, em todas as famílias, em todos os sistemas, né? Que a gente vive aí, tanto o nosso sistema familiar, como social, como profissional, né? Nós vivemos em grandes sistemas aí, né? Tem a esfera do eu, a esfera dos relacionamentos e a esfera profissional, né? E tem muitos emaranhados aí que vêm, né? Dessa questão do ciclo familiar e dos nossos sistemas familiares e tudo. E a constelação, ela consegue, né? Trabalhar dentro de um campo morfogenético, né? É uma questão fenomenológica, né? Que vai olhar para tudo isso, né? E conseguir aí trabalhar, né? A questão que a pessoa tá lá precisando. Então, assim, a constelação é fantástica. Exato. Um abraço para a Bruna, para a Milene, para a Mayumi, né? Para Ei, o pessoal que Mayumi, legal! é, para o pessoal que esteve aí, todos, né, que estiveram nos prestigiando, para a Samanta, que formou comigo, enfermeira Samanta. Um abraço Legal, aí para gente. Um todos. abraço aí. Agora, Alice, lembrando do nosso sorteio, né? Ah, é, Então, surpresa. não é? Tem mais pergunta? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Professora, você acha que o emocional do terapeuta pode influenciar ao aplicar a teoria com algum paciente, já que a gente emite as energias e as vibrações? Quem fez foi a Bruna. Com certeza, Bruno, uma excelente pergunta, é lógico, né? Sempre existe uma troca de energia, mesmo que não seja para aplicar as terapias alternativas e complementares, né, Bruno? Você já pode ter experimentado isso nos cuidados de enfermagem. Às vezes você está cuidando de um paciente que está crítico, grave, né? E ali existe uma grande troca de energia. Às vezes você sai dali cansado, né? Esgotado e tal, tudo. Então a gente vê que existe essa troca sim. Então por isso que o terapeuta tem que se cuidar também, né? Então assim, ele tem que procurar também as meditações, as terapias, essas terapias, né, a yoga e outras que ele tem afinidade, né? Ele se preparar antes, né? E ao mesmo tempo se colocar num centro vazio, né? Para não ter julgamento, para não deixar as nossas crenças influenciar, né? Naquilo que a gente vai conduzir na terapia. Então, existe sim, né? Essa troca e você tem que se preparar. Por exemplo, estou lembrando aqui um exemplo só para ficar mais claro para Bruno. Nas massagens, né? O pessoal que
massoterapeuta, eles geralmente fazem as massagens descalço, né? Para liberar energia. E tem jeito de você equalizar essa energia depois da sessão também, né? Então, um dos exemplos, pisar na terra, mexer na terra, tomar um banho, né? Ou até mesmo até lavar o rosto, né? Ou fazer uma respiração consciente, né? Você voltar para o seu centro. Então, tem todas essas questões aí. Que Tá bom? Não sei se bacana. eu respondi, Bruno, sua pergunta. Ô, Alice, aí agora chegou o momento do sorteio, tá? O que que eu vou falar para vocês, pessoal? A terapeuta, né, a terapeuta Alice vai estar aí nos presenteando aí com constelação familiar. E esse presente aí será para os alunos da faculdade, né? Aqui da faculdade. E o critério para ganhar essas 7 constelações será o seguinte: os 7 primeiros alunos que escrever eu quero constelar aqui nos comentários vai ganhar uma constelação familiar com a nossa terapeuta Alice. Tá bom, Vamos lá, pessoal? gente! Tá joia? Ai, Bruna, que bom que eu consegui responder essa pergunta aí. Olha que bacana, deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, a Fran falou que o conteúdo está muito bem abordado, parabenizou a gente, que Eu bacana, que né? agradeço, viu, gente? Vocês prestigiarem aí, né? Tá junto com a gente. Tem que Aí, escrever, ó. eu quero constelar. Não é só eu quero, não. O pessoal já está perguntando se é só aluno, né? Na verdade, gente, como essa é uma questão da live vinculada à faculdade, né, de enfermagem, então eu acredito que seja assim justo, né, ser os alunos aí da faculdade e acredito que ex-aluno também, né, porque ex-aluno é daí também, né? É, uma boa, hein, Alice? Obrigado, Aí, ó. Mara, prestigiar aí. Acho que A já deu, Flávia, né? legal, Flávia, saudade de você. Ó, Olha, Maju. olha, Eu quero pessoal. cancelar, legal. A O Alice, Milene, ex-aluno pode. ex-aluno pode, exatamente. Que bacana. A lá, O Alice. Milene. A Aí, Bruna. o pessoal que eu acho que já colocou, né? Assim, o Saulo vai passar para mim quais são os nomes e aí depois você vai entrar em contato, né? Aí o que eu vou pedir pro pessoal? O Saulo vai colocar os nomes, né? Eu vou entrar em contato com a faculdade aí para saber esses nomes, né? E Sim, aí a gente vai ter que. Aí depois o contato vai ser direto comigo, né? Dessas pessoas aí, tá bom? tá joia. Já temos Saudades aí. também, Flávio. A Flávia agora está. Eu estou dando aula para a Flávia. Um beijo. O Alice, nós já temos os nomes. Acho que posso falar já? Quais são? Tá, então aí ele vai entrar em contato com essas 7 primeiras pessoas para poder entrar em contato com você, tá bom, Alice? Ok, Eu quero, gente. ok? Eu quero agradecer a sua presença, né, por ter aceitado o convite e ter aí, né, nos prestigiado aí nessa tarde. Quero convidar também todos vocês aí para estarem atentos aí para a nossa próxima live, tá bom? Isso aí. E eu Sexta-feira, né? agradeço a todo mundo, né, que participou, né, esteve aí conosco, né, os meus agradecimentos aí, viu, pessoal? Eu agradeço de coração. E assim, Renata, eu também te agradeço, né? E foi muito bom a gente esse bate-papo aí, né? E a gente poder estar junto um pouquinho, né? Nessa live Com aqui. certeza. Agradeço todo mundo que participou aí, as perguntas, né? E, Sim. gente, de coração agradeço mesmo a faculdade por essa oportunidade também, né? E quero agradecer aqui em especial essa equipe aí, né, de suporte, de TI, né? De técnico de Aham. informática, que é o Saulo, a Valéria, né?
que assim, Sim, teve todo um preparo aí durante a semana para a gente poder estar aqui ao vivo com vocês, né? é verdade. E conseguido aí, né? Atingir o objetivo da live, ok? Verdade. Alice, agora só para matar um pouco a curiosidade do pessoal, tá Ah, aqui, ó. Quem vai constelar vai ser a Pamela, hum, vai ser a Nazarri. Ah, esse aqui eu uhum. não sei. É um nick do Instagram que eu não consigo ver. Que é direito. Maísa, Wesley, Luana e acho que é a Milene aqui, não é? Mila. Bom, então, mas o Saulo vai entrar em contato, tá bom? Tá É, joia. né? Tá bom, a Valéria. Ô, gente, então Um aí, né? beijo, Um beijo, um beijo, beijo. Renata. Fica com Deus. Ah, Renata, Tchau, tchau. tem bem. Vou te dar essa flor de aniversário. Ai, Deus. Que a sua Obrigada. vida floresça linda como essa orquídea. Ah, obrigada. Obrigada, Alice. Um beijo, Gente, obrigada, beijo, viu? pessoal. Beijo a Um todos. beijo. Aline, te amo, minhas irmãs, minha família, todo mundo, minhas filhas. Maísa, legal. Um Gostei de estar beijo. com vocês, gente. Um Ah, abração. eu vou Beijo, encerrar, Maísa. Alice. Ô, Um Jonathan, beijo. e a bike? Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.